É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que não dorme. Vai começar o Café com Záquia, mas antes de mais nada, vocês já sabem, roda a vinheta aí. Meu sonho é justamente sobre isso, é deixar uma história de décadas e décadas sendo lembradas como exemplo. É isso aí, como vão todos? Eu estou bem, mais um episódio da 5ª temporada para vocês. Esse episódio aqui é um episódio de uma pessoa bacana, vocês devem conhecer eles em vários locais, mas antes de falar do menino aqui, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Quero mandar um abraço pessoal da Mercavejo Brasil, a pessoal da Merlin Brindes, pessoal da League Shop Germânia, pessoal da Vox FM, a Fidelidade Clean, o Regional, Luciana Magazine, ao Empório Bradesco, a Air Stores, ao pessoal da Espaço Fibras, o pessoal da Casa de Carne Ribeiro, ao pessoal do Estúdio Vita, um abraço, João, pessoal da Revista Estampa e a Itec Sistemas também, um abraço pessoal da turma do Sedenir. É isso aí, gente. Você quer patrocinar o programa cafécomzaquia.com, entra lá, todos os episódios estão lá, o seu patrocinador, e você quer seu patrocínio, entre aqui, ó, o telefone tá aqui embaixo, fala com o Adalto vai atender vocês, vai falar os preços ou passar para mim. É isso aí, gente. Vamos lá. Põe aqui, rapaz, no centro da terra, eu tô falando aqui com um homem aqui, o nome dele é Fabinho com Y. É isso, não é? É, Fabinho com Y que eu uso, né? Na verdade, o meu Fábio é com I. Vamos começar, se é polêmica, já começa com o teu nome, já então. Começa com I com Y, né? Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fabinho, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, aí, boa madrugada para todos os nossos seguidores aí, os seguidores do Café com Záquia. Agora, pra mim tá sendo uma experiência diferente, né? A gente sempre tá acostumado a ser o entrevistador, a tá comandando. E agora eu tô aqui na posição de entrevistado, gente. E é a primeira vez que eu sou entrevistado, assim, num podcast. Que bom, cara. A Kátia Miller falou, Fabinho, qualquer dia eu vou te convidar. Um outro amigo meu também falou, Fabinho, qualquer dia eu vou te convidar, mas o primeiro que convidou mesmo é o Záquia, pra valer foi o Záquia, Daniel Záquia. O Záquia é assim, o Záquia fala vamos, né? E a primeira coisa eu quero agradecer, porque eu tenho certeza que esse jargão que você usa hoje no teu podcast, você pegou do Café com o Záquia, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente vai copiando, né? Assisto vários podcasts, a gente vai pegando um pouquinho. Mas eu adoro, quando você fala eu fico feliz, eu falo, poxa, que legal, alguma coisa a gente vai trazendo pra evoluir, né, cara? Bom do podcast é essa evolução, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Antes de tudo, eu quero saber da onde você surgiu, quem é o Fabinho, quando a mamãe pegou no colo, nasceu a criatura, sorriu, quem era, da onde foi? Então, todo mundo, toda a nossa cidade já deve ter ouvido falar do seu Luiz, né? O seu Luiz Carlos da Silva, mas ele é conhecido como Luiz da Farmácia. Luiz da Farmácia, que tem farmácia desde que eu era nenezinha, ele já tinha farmácia. Também o seu Luiz aí veio menino da Bahia pra cá, trouxe ele, na verdade o seu Avelino trouxe toda a fiarada lá. Ele veio jovem com 15 anos e aqui criou raízes, montou seus comércios, seu comércio, foi à frente, foi à luta e virou uma figura aí conhecida até nacionalmente. Que além da farmácia, que eu nasci dentro da farmácia praticamente. Qual que é o nome da farmácia? É a Drogaria Catanduva, que hoje faz parte da como se fosse uma franquia, né? A Rede Total, Drogaria Total. Drogaria Total. A tua fica onde? Ali na Rua Brasil, esquina com a Rua Belém, aqui no centro de Catanduva. Bacana. Pertinho do Hospital Padre Albino. Muito bem. Então, e o seu Luiz ficou conhecido aí no mundo dos rodeios, né? Dos rodeios? Dos rodeios. Ele, menino... Na verdade, tudo na vida dele foi meio por acaso. Ele trabalhava como garçom, trabalhou na Cocan, e nos intervalos dele ele gostava de negociar. Até hoje ele é um negociador nato, né? Sim. E ele tinha uma Brasília, na época a Brasília era o carro do ano,
Ele vendeu para um sujeito, para um cidadão, e esse cidadão não teve como pagar ele. Aí esse rapaz tinha uma farmácia ali na Rua Minas, onde hoje é a rede central, perto do posto, onde era o posto do Macchione. Uhum. E aí deu a farmácia como pagamento. E aí começou tudo. Aí começou através de uma dívida, começou a farmácia. Começou a farmácia que tá até hoje aí. E depois disso, ele começou a trabalhar no mundo do rodeio aí, ficou conhecido com boiada, com cavalo. Chegou a pôr animais aí nas finais do rodeio de Barretos, que é o glamour pra todo mundo que tem boiada e cavalos aí, tropa, né? Seu Luiz, do que a pessoa conhecer mais? O Luiz? Luiz da Farmácia, LF. É Luiz da Farmácia. Luiz da Farmácia. Legal. E o Fabinho? E eu nasci nesse meio aí. Do meio de tudo isso daí. Eu nasci no ano de 1983, quando meu pai tava começando com as farmácias aí. Então, nasci no meio dos remédios aí. Sempre estudou em Catanduva? Sempre estudei. Comecei a minha vida estudantil aí, era na antiga Serelep, né? Não sei se alguém lembra daquela escola infantil. Pelo menos Serelep. eu lembro, né? Depois estudei no Barão, estudei no Colégio Catanduva. Do segundo ano até a quinta série, estudei no Colégio Catanduva. Aí a coisa apertou um pouquinho. Aí eu tive que voltar para a escola pública, estudei no Barão e no Paulo de Lima. No Paulo de Lima eu fiz o quinto ano no Barão. E daí na época, foi aquela época que dividiu as escolas. Do governo do estado resolveu dividir as escolas. Um pessoal foi para cá, um pessoal foi para lá. E eu acabei indo pro Paulo de Lima, que era mais perto de casa. E depois que a gente terminou a oitava série, hoje tem nono ano. Mas depois a gente terminou a oitava série, que o Fabinho terminou a oitava série, foi pro Colégio Catanduva. No Colégio Catanduva não, pro Objetivo. Um abraço, professor Lé. Professor Lé, o Vinícius, filho do professor Lé. E daí lá o Fabinho concluiu seus estudos. Até a faculdade, né? Você fez faculdade também? Fiz faculdade de comunicação social, jornalismo aqui em Catanduva. Ah, bacana. Na época o IMES era a referência, Eu né? eu fiz também lá. Na época, não sei se deve ser praticamente da mesma... 2006, 2007, 2008. Por aí, eu me formei por aí também. Foi 2006 que eu me formei, fez 18 anos que eu me formei. Eu tinha me formado em Direito em 2004, né? Não, aí depois eu entrei na faculdade, você não tava então. Eu entrei em 2000. Eu me formei em 2010, eu acho. 2010. Então em 2006 eu entrei. Você saiu, eu entrei. A minha turma foi uma das últimas de jornalismo, viu, Zac? Depois o curso começou a diminuir os alunos e acabou. Que coisa, né? E hoje eu acho que a maioria dos cursos da Fafica não tem. Você sabe que eu perguntei a uma pessoa que estuda lá psicologia, eu perguntei, até fiz uma pergunta, falei, putz, eu estudei faz anos, né? Há 14 anos atrás. Aí eu falei pra ela, escuta, como é que é o asfalto ainda pra você estacionar? É cheio de barro? Ele falou, nossa, quando chove não dá nem pra parar carro. Eu falei, nossa, não mudou ainda. Eles não mudaram, velho. Passou tanto tempo e nada. Passa o tempo, você acha que se eu for lá de novo, que eu não fui há anos, se eu passar, acho que vai ser tudo a mesma coisa. E na época que eu estudei lá, acredito que na sua época também, eram todos professores vindos de fora, Sim. Rio Preto. Não sei se você chegou a ter aula com o Soler. Eu não Professor lembro. Soler. Eu lembro do nome dele, mas não lembro se eu tive aula dele, não. Eu tive mais daqui, começou a vir daqui. Acho que o Denis pegou na época da Odin. Denis. Que hoje ele tá na... O Evandro. O Evandro não. O Evandro também foi professor Evandro. nosso. Teve bastante gente, mas gente boa. Os professores preparados para dar aula. Foi legal demais. Eu quando eu saí de lá, da faculdade, fiz publicidade, propaganda com ênfase em jornalismo. Já não tinha mais jornalismo. Já não existia mais o curso. Comunicação. Foi isso mesmo. E na época minha turma era a turma do Marcelo Nadalon. Nadalon nem sei onde ele tá hoje, mas ele tava na Record até um tempo atrás. A da Moniz Poiani. Moniz hoje tá na TVT, então... Mas era teu sonho comunicação mesmo? Sempre foi? Porque teu pai era de farmácia, quer dizer, você podia ter feito farmácia, ter focado na área disso aí, que já é uma área fixa, né? Que é tua Sim. área. Aí você foi pra comunicação por quê? Então, a farmácia foi um dos dilemas, né, da minha... Porque tem essa pressão, né? Depois que terminou o colegial, teve essa pressão. Todo mundo querendo assim, Fabinho, tem que fazer farmácia. Porque já tem, né? É uma coisa já assim. Já tem a farmácia, a dá gente... continuidade. Tem que dar uma continuidade, mas daí
Aí o coração acabou batendo mais alto pela comunicação. Mas por quê? Você sabe o porquê? Você lembra de alguma coisa que chamou a atenção? Alguma coisa chamou a atenção? Falou, nossa, que eu me espelhei naquela pessoa. Então, na época, Zac, na época do colegial, eu tinha eu já fazia alguma coisa. Eu tinha um jornalzinho assim que eu fazia, escrevia os textos. Na época não tinha noção, né? A gente escrevia, fazia no Word. Isso antes da faculdade, tudo. Isso antes da faculdade, na época do colegial. Tá. Eu fazia no Word mesmo, escrevia o texto e depois tirava um Xerox, chamava Garagem de Ideias. E distribuía para as pessoas assim mais próximas de mim, né? Um vizinho, um amigo, um parente. Já era aquela coisa, 100 cópias, 200 cópias. O mês que você conseguia tirar um pouquinho mais, você comemorava. E por que surgiu isso aí? Você consegue me explicar por que surgiu essa vontade de fazer esse jornalzinho? De onde surgiu essa vontade de criar? Teve alguma me espelhei em alguma coisa? Na época eu acompanhava já muito jornalismo, né? Eu sempre gostei desses programas de entrevista, tipo Marília Gabriela, Jô Soares. Sim, fantástico. Hoje tem o De Noite. Na época era o Jô Soares, né? O Jô Soares era o top. Todo mundo esperava pra... Jô Soares 11h30. Jô Soares 11h30 pra ver. E gostava também muito de acompanhar os jornais. Os jornais, naquela época, os impressos, né? Folha de São Paulo, Estadão. Sim. Sempre pegava a Veja, a revista Veja. Então, foi dali e nessa época também não tinha tanta tecnologia, né? Tudo que se escrevia tinha mais peso. Lembra... daí eu aproveitei o nome Garagem de Ideias, que era o nome desse jornalzinho, e eu fiz o blog Garagem de Ideias. Na época, não sei se você lembra, estourou esse negócio de blog. Blog, sim, eu tinha um negócio da banda, quando eu tinha banda, eu montei o Stings Club lá, que era um Blogspot, eu acho que o meu era o link. Certo, todo mundo só montava blog. Era blog. E depois com a faculdade, eu pude aprimorar meus conhecimentos e fazer uns jornais assim mais bem elaborados. Você fazia dentro da faculdade? Sim, eu continuei fazendo, né? Aí teve o boletim imprensa estudantil, que eu pensei assim, o pessoal das escolas, principalmente as escolas públicas, faltava isso, né? Falta um meio de comunicação, né? Porque igual você falou, na época não era igual hoje que tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Qualquer um grava um vídeo, sim, faz uma postagem lá e repercute. Até escrever era difícil. Daí eu pensei assim, o que eu poderia fazer? Daí eu fiz um jornal um pouco mais elaborado, né? Não era aquele xerocado mais, que aí eu já tinha alguns conhecimentos, estava no segundo, terceiro ano da faculdade, aí eu fiz o boletim imprensa estudantil, que era um jornal focado em falar com o estudante do Nicola, do Elias Nechar, das escolas públicas principalmente. E na época, como eu tinha o apoio do Objetivo, porque desde aquela época o Lé e o Vinícius viram e falaram, vamos dar uma forcinha pro Fabinho aí. Então daí também aproveitava e circulava ali dentro do Colégio Objetivo. E depois esse jornal mudou de nome, foi Jornal do Estudante. Você já estava nele ainda? Esse Jornal do Estudante você fazia parte? Fazia parte. Então você sempre movimentou a sua parte aí. Era, tipo assim, eu era o editor. Daí pegava o texto de um daqui, um dali. O moleque lá do Nicola escreveu uma poesia, quer publicar. Aí eu colocava lá, colocava o crédito dele, a fotinha dele. Todo mundo se sentia. E você nunca pensou, então, em dar continuidade, falando nisso, montar um jornalzinho em Catanduva que tá faltando? A parte de imprensa, sobre o que acontece no dia a dia de Catanduva, essas bases. É bacana, uma boa ideia aí, uma ideia pra se pensar. Você gosta disso? É que, digamos assim, que o jornal impresso mesmo, ele perdeu muito espaço, né? Eu não digo impresso, mas é link mesmo, tem um regional. Falando nisso, tem que nem o regional, patrocinador nosso. Ele tem o jornal que faz sobre as matérias do dia a dia. Deve ter algumas pessoas também que tem links. Estou falando em links, o www.nomedolink.com.br, lá dentro vai ter sobre notícias, sobre todas essas bases. E na época também eu fiz o estágio no jornal Notícia da Manhã. Quero mandar um abraço aqui, na época os meus editores, na época o Notícia da Manhã era o concorrente direto do regional. Sim. Era aquele jornal, um jornal bem elaborado, bem feito. O Jurandir Bueno e o Evandro Belo foram meus editores na época. Grande irmão meu, da Eletromais. Da Eletromais. Ela era apaixonado por isso, jornalistas muito capacitados, e ali eu aprendi bastante também. Foi uma grande escola. Lembro que até hoje, quando
Quando saiu a minha primeira matéria assinada no jornal Notícia da Manhã, fui lá na banca lá perto de casa, comprei todos os exemplares. Aí já, um pra mãe, um pro pai, um pra irmã. Vai distribuindo, alegria. Distribuindo. Sempre gostou, então. Tava no sangue. E aí, então aí eles entenderam que você sempre gostou mesmo. E hoje eles entendem bem isso. Entendem sim. Não dava pra segurar o Fabinho. E apesar, assim, de eu não ter saído da farmácia, que na época, não sei como que tá hoje esse mundo aí, esse universo dos jornais, da imprensa catanduvense, quanto a pagamento, mas na época se pagava muito pouco, né? Sim, sempre foi. Na época se pagava muito pouco, então o salário que... Eu também não sei, mas eu com certeza piorou, porque hoje o mundo virtual tá aí, né, cara? O salário que se pagava, por exemplo, por um jornalista, porque na época chegaram a me fazer propostas, era o que ganhava o office boy, o entregador da farmácia. Infelizmente, isso daí a gente acaba não investindo em tanta capacidade de pessoas assim para melhorar o conhecimento dos outros. Porque o jornalismo, as pessoas que escrevem, quanto mais você souber escrever, mais você não consegue passar a realidade que está acontecendo, mais você transforma um mundo melhor. E Com acabamos certeza. não percebendo isso. E hoje, no meu ponto de vista, eu vejo pelas grandes emissoras de televisão, hoje nós estamos tendo jornalistas amadores, que eu falo sobre isso. Você percebe que eles estão lá por um fim. Não, é um propósito individual. Cada emissora que você liga tem a mesma situação de pensamentos diferentes. Eles não conseguem mais falar sobre o que está acontecendo. Eles querem falar, querem dar o ponto de vista, eles querem dizer o porquê, e eles já estão decretando até prisão, hein? É verdade, é mais ou menos por aí mesmo. Você percebeu, você gosta disso, você está assistindo? Os jornalistas que querem estar acima da notícia. Sim. Acima do conteúdo, da matéria. Não se dão mais notícia. Eles já falam, já criam histórias, ou às vezes falam com ironia. Você percebe assim, então, eles dividiram também, os jornalistas estão conseguindo dividir, não só a política, quando a gente fala em direita e esquerda, já está colocando esse assunto, a gente fala em jornalismo, a gente está falando nisso, nós estamos entendendo que o jornalista também está conseguindo dividir opiniões de uma maneira violenta. Antigamente você escutava um William Bonner falar tranquilamente, hoje eu não consigo mais escutar um William Bonner falar, tô falando eu pessoalmente, pela maneira, às vezes eu percebo até deboche da maneira que ele fala. Então eles dividiram mesmo, eles escancararam, tô falando, ele é uma referência, por isso que eu falei, mas é todos os canais de TV hoje. A gente vê quando, principalmente, tem aquelas enquetes, aquelas sabatinas, né, com determinado candidato ou político, a gente sempre vê que às vezes num candidato eles dão uma pressionada maior, no outro eles já... Sim. Deixam fluir, pegam mais leve. É o jornalismo, por quê? Porque justamente esse é o tópico que você falou, o salário. Não se investiu, não se investe mais, e aí quem patrocina eles por trás, eles sorriem e ajudam, e apoiam. Então acabaram esquecendo o velho jornalismo, que tem ainda, graças a Deus ainda tem alguns vivos, mas eles já estão com 60, 70 anos, é os antigão. Você vê que os antigão, eles têm as posturas de jornalista. Não estou falando que os novos não tenham. Tem, deve ter, mas é que eu não vou atrás. Mas nós estamos falando, gente, nem de todo mundo, né? Porque nós temos que parar também que no Brasil está um país chato. Você fala, parece que você está falando de todo mundo. Não, nós estamos falando da realidade de alguns jornalistas que a gente liga e assiste. Agora, que exista diferenciais, com certeza. Até gostaria que me apresentassem, né? Eu acho que é sobre isso. E o Brasil tá chato, né? Nos nossos pontos de vista. Não pode falar tanto, né? tá ficando chato. A gente vai perdendo as referências, né? Igual esse ano a gente teve a morte do Silvio Santos, que é um ícone, né? Um ícone da comunicação, um cara criativo que sempre inovou. Você podia ver, o programa, por mais chato que fosse... o jogo da roleta lá do... Roda-roda. Tudo, tinha tudo. É uma coisa chata pra caramba. Mas tinha graça porque era o Silvio Santos. Vamos lá. Roda. Esse cara é fantástico, hein? Como ele tinha uma personalidade. Esse é uma referência. Ele mesmo falava que o jornalista tinha que ser jornalista, não dar sua opinião. Quando ele mandou embora uma moça, que muita gente começou a criticar, porque ela começava a dar a notícia e a opinião dela. Mas a opinião dela não pode ser, e eu entendo isso, porque o jornalista tem que dar informação e cada um que está assistindo tem a sua própria opinião. Com certeza. Ele não quis dizer, ele disse isso, o jornalista tem que dizer isso. Olha, a xícara do café com Zac é branca com escritas assim, assim, assim. Ponto. Aí você decide o que você acredita. Agora, olha, a xícara do café com Zac é assim, 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 mas porém eu acredito que poderia ser diferente e eu acho que deve ser. Não acha nada, meu amigo. O jornalista não deve achar. Ele deve apenas dizer o que está acontecendo. Era assim.
Sempre foi assim. Aí começou a mudar, né? E aí hoje a gente sempre tá vendo que por que as faculdades de jornalismo estão acabando em todo lugar do Brasil. Sim. A comunicação. Até se... E não se dão mais valor. Teve uma época que jornalista não precisava ter diploma. Não sei se hoje ainda continua. Sim. A parte de publicidade também. Estão escancarando muito assim, né? Tá, principalmente, mas a rede social tá aí para abrir portas e também às vezes para fechar muitas portas. Uma delas é o jornalismo, a publicidade, o marketing, porque cada um sabe o que faz e quer fazer e aí demonstra, porque que nem você falou, você tinha que escrever, você tinha que colocar no jornal, você tinha que saber, não, hoje a inteligência artificial escreve para você. Sim. Quer fazer uma música, a inteligência artificial escreve para você e faz para você a música. Você quer fazer um texto, então tudo fácil. Tudo está sendo muito fácil, por isso que eu acredito numa frase que falou que daqui 100 anos nós vamos ter uma humanidade burra. Ozaki, depois disso, depois desse trabalho no jornalismo impresso, digamos assim, aí eu descobri uma outra paixão. Um dia um senhor, não sei se você já ouviu falar do João Virgílio. Sim. Um senhor simples, que anda com um chapéuzinho na cabeça. Sim. E ele vendia sorvete na época. Hoje o João já tá aposentado, né? Não tá... Tadinho, deve estar com os seus 80 e pouco. Deve estar beirando os 80 lá. É. E ele vendia sorvete na época e ele passava na rua falando que as poesias dele. Aí um dia ele chegou pra mim e falou: ô meu filho, você não quer patrocinar? Ele conhecia eu lá da farmácia. Você não quer pôr um patrocínio no meu programinha de rádio lá que eu tenho, na Rádio Sol? Do Jesus Carlos. Daí eu falei, mas que rádio que é essa? Fica ali na Vila Souto, ali, é de domingo meu programa. Daí eu falei, coloca lá. Topei essa. Daí um dia ele sempre me vendia aquele CDzinho de poesia dele. Porque ele era incrível, né? Pra ele, o trabalho dele era 100%, era um trabalho excelente, né? E fazia com alegria, né? Fazia com alegria. Até hoje eu falo assim, se nós que somos estudados, preparados, tivessem aquela coisa que ele tem de acreditar no trabalho dele, vixe, a gente tava voando. Sim. E ele acreditava. E eu também acreditei, coloquei a propagandinha no programa dele. Um dia ele falou assim, Amin, vai lá visitar o meu programa no dia que eu gravo. Daí eu fui lá à noite, participei, dei uma faladinha lá no programa dele, era um programa de música sertaneja. E daí o Jesus Carlos, que é outra pessoa também muito conhecida no rádio aqui de Catanduva, falou, Fabinho, gostei do você, vem aí domingo pra acompanhar a programação ao vivo. Aí eu, no domingo seguinte, eu ainda fui lá naquele estúdio, no estúdio da Rádio Sol FM, nem sei se existe ainda, se tá parada, como que tá. Era uma rádio praticamente 100% caipira. O estúdio para começar do estúdio, aquele estúdio simples, aquela coisa assim, uma ferradura assim na porta, ferradura de cavalo, bem estilo caipira mesmo. Aí quem que eu cheguei lá e me deparei com duas figuras que eu via no rádio e falava, quem que são esses caras contando piada, animados, Varjão e Varginha? Daqui do Brasil? Aqui de Catanduva. De Catanduva. Varjão e Varginha, Não trio Catanduva. Trio Catanduva? Trio Catanduva, é um trio que era formado pelos 3 irmãos. E eles cantavam muito em sítios, em fazendas. Nossa. Na época do circo, né? E eu vi aqueles dois velhinhos fazendo programa lá, pareciam 2 meninos. Falei, olha que bacana, né? Os dois com a idade avançada e brincando, contando piada, contando lorota. Aí eu entrei nessa e participei do programa deles. E eles falaram, Fabinho, vem aqui de vez em quando, domingo, participar aí com a gente. Aí começou. Foi um domingo, foi outro domingo, foi outro domingo. Aí Jesus falou, Fabinho, eu acho que você tinha que ter um programa aqui, um programa seu. Você tá participando aí do programa dos meninos aí, o pessoal tá passando a te conhecer, mas você tinha que ter um programa seu. Aí eu falei, tá bom, vamos topar esse desafio aí de ter um programa. Aí que surgiu, qual nome você vai pôr, Fabinho? Programa Gente Amiga. Gente Amiga na rádio. Gente Amiga na rádio. No começo a gente começou a colocar o programa gravado, e o primeiro programa que eu lembro que eu gravei foi igual o primeiro podcast que eu fiz aqui. A gente fica com aquele medo, aquele receio, travado. E depois foi soltando, que a gente colocou o programa ao vivo.
E eu, no programa gravado, eu sempre colocava, assim, sertanejo moderno, uns MPB. E daí eu pensava que isso tava fazendo sucesso, tava abafando, né? Aí no primeiro programa ao vivo que eu fiz, o pessoal começou, Fabinho, põe uma do Tonico Tinoco. Põe Beijinho Doce. Põe Baile na Roça, Tonico Tinoco. Pedro Bento Zé da Estrada. Põe a capa do Viajante. Põe Liu e Léo, põe Zique Zeca, põe Milionário Zé Rico. Eu falei, opa, a coisa não era bem como eu pensava. O povo aqui gosta do raizão. E daí eu comecei a já fazer o programa tipo sertanejo raiz mesmo. Sertanejo raiz. Aí nisso foi criando os jogos, as brincadeiras no meio do programa. A letra secreta. No começo do programa eu escrevia num papel uma letra lá do alfabeto. Y, W, Z, cada programa era uma, e o pessoal começava a dar os palpites no meio do programa. Qual que era a letra? Era Qual que era a letra secreta, e aquilo virou febre. Teve, assim, programas de receber 40, 50 ligações em 2 horas de programa. Legal. Você passava mais tempo aqui no telefone do que no falando. E aí? E aí ficou quanto tempo lá fazendo isso? Até hoje faz? Não, aí a gente terminou, né, porque... Que na época... Aí veio um outro empreendimento. Na época o meu sogro, na época, né? Ex-sogro, ele teve a ideia de montar um pesque-pague. Pesque-pague. Um pesque-pague, um pesqueiro. Ele me levou lá em Pirangi. Aí eu resolvi topar esse desafio de novo. Vai partir pra cima com o pesque-pague. Partir pra cima com o pesque-pague. Aí a gente montou o pesque-pague e o movimento do pesque-pague maior era sábado e domingo. Então aí eu acabei tirando o programa de rádio. Mas depois desse programa de rádio que eu fiz na Rádio Sol, aí a gente teve na Rádio Play, não sei se você lembra da Rádio Play. Sim, já. Que era uma rádio online, teve de tudo um pouco, chamava. Tocava desde música clássica, música... Rolling Stones, até uma Anitta da vida, Ludmilla. Era de tudo, que o povo pedia, a gente tava colocando lá na Rádio Play. Era de segunda-feira à noite, também estourou de audiência, fez muito sucesso. Até que veio o convite da Rádio Conquista, o Daniel Marques, que é lá ele é um líder de jovens lá da Assembleia de Deus Brasa Viva, até eu acho que eles saíram da Brasa Viva, ele e a Mariana. Mariana Esgarjeta foi candidata a vereadora nessa última eleição, teve quase 300 votos. Ele me chegou para mim e falou, Fabinho, eu queria fazer um jornal aqui na rádio. A rádio na Conquista, na época, estava começando aqui na cidade. Já tinha, antes era a Rádio Morena, lá de Palmares. Ele mudou o nome, Rádio Conquista, colocou uma programação diferente. Ele chamou e falou, Fabinho, eu queria fazer um jornal nesse horário do almoço, meio-dia, e eu queria que você me ajudasse nessa jornada aí, nesse projeto. Aí que foi que surgiu o projeto do Enfoque Regional, um programa de notícias e entrevistas na hora do almoço. Aí na época eu conheci o César Patrick, vai ver, que é vereador ainda. Uhum. O César Patrick tem não sei se ele tem ainda uma página que chama Ache Notícias Catanduva, falei. Mas na época tava no auge. Há uns 5 anos atrás tava no auge o Ache Notícias. Sim. Patrick pegava o guarda-chuvinha, saía debaixo de chuva lá, fazia live no meio da chuva. Ele sempre foi bom então, assim, falar artista, é um artista. Então chamava muita atenção. Daí eu falei, Patrick, vamos fazer esse projeto junto? Daí fechou. Aí foi que a gente começou lá na Rádio Conquista o programa Enfoque Regional, em outubro, no mês de outubro, 5 anos atrás. Acho que é 2019, né, que dá. E foi fluindo, fazendo sucesso, a audiência lá em cima, o povo comentando. Tinha os quadros também, de terça-feira tinha oficina de talentos, onde eu sempre entrevistava um artista, um cantor da nossa cidade. Teve o quadro da Márcia, a Márcia Loira, que foi candidata a vereadora e agora tá trabalhando no cinema. Ela tinha o quadro dela lá, Toque de Mulher. Sim, a Márcia. Que ela falava... uma voz muito bonita dela. Eu falei pra ela aqui, eu falei, deveria voltar. Essa moça tem uma voz muito boa, muito boa. E ela
falava direto com as mulheres, falava muito bem com as mulheres. Então ela abordava sempre um tema referente à mulher, violência contra a mulher, todos os temas que você imaginasse de mulher, a Márcia colocava lá. E fazia muito sucesso também. Tinha a Pitada de Prosa, que era tipo um podcast que a gente fazia toda quinta-feira, que convidava uma pessoa que está em evidência na cidade e chamava para entrevistar lá. Sim. Então foi repercutindo. Daí em eleição foi 2020, eu acho. 2020 para 2024. Patrick foi eleito vereador em 2020. Aí ele já começou a não tá tendo tempo de ir na rádio. Aí ele falou, Fabinho, pra mim não vai dar. Aí foi que ele saiu do programa e assumiu o programa, a apresentação... Sozinho. Carreira solo. Carreira solo. E aí a gente ficou até setembro aí desse ano de 2024. Dei uma afastadinha por causa da agenda. A agenda tava meio corrida, mas ainda pretendo voltar. Pretendo voltar porque é uma coisa que tá no sangue, é um projeto que eu adoro até hoje fazer. O Daniel e a Mariana sempre me deram liberdade para levar quem fosse. Pode ser político, pode ser músico, pode ser cantor. Mesmo eles tendo esse lado religioso, eles falam, não, Fabinho, você tem liberdade para levar quem você quiser. E aí hoje você ficou com a farmácia, trabalhando na farmácia e montou seu podcast, foi isso? Em 2024, né, em julho? Só Deus sabe. Por aí. Eu sempre vi os podcasts, principalmente vi o seu, do Café com Zac, vi o da Kátia lá. Pode isso? Pode isso. Pode isso, Zac. Pode isso. Pode isso, Kátia. Um abraço, Kátia Miller, gente. Gosto muito da Kátia, do irmão dela, o Gustavo. Pastor Gustavo conheci esse ano também, gente boa também. Ditinho Machado, pai dela. Pai e a mãe dela também, pessoas muito bacanas. Tem uma história na nossa cidade, uma história também junto com o seu Luiz, com a dona Leonilda, minha mãe. Que legal, cara. Uma história de vida aí. E daí eu sempre tive essa vontade de ter um podcast, porque você sabe que na rádio, por mais liberdade que a gente tenha, por mais que você tenha o seu espaço lá e possa levar quem quiser, não é igual você ter uma coisa pra chamar de sua. Sim. E aí eu vi esses podcasts, esses canais do YouTube, eu pensava, só que daí eu não sabia como dar o primeiro passo. Eu falei, o doutor João Marcelo. João Marcelo faz o lance da consulta. O doutor João Marcelo é meu amigo, gente boa, conheci ele há bastante tempo. Ele tem um podcast lá antes da consulta que vai no YouTube. Eu vou perguntar pra ele como que ele faz. Daí ele falou, Fabinho, procura o Mercavejo que eles vão te dar toda a orientação, todas as dicas, eu só vou lá e faço o podcast só. Aí foi nisso que eu vim aqui. Conversei com o Daniel Záquia, conheci o estúdio do Mercavejo, né? Aí o Záquia falou, Fabinho, faz o seu podcast aqui com a gente. Fabinho ficou meio com o pé atrás, ficou receoso, né? Falou, e agora, hein? Aí o Záquia deu umas cutucadas. Eu falei, não, eu vou dar uma resposta depois. Até minha esposa Viviane veio comigo naquele dia. Aí o Záquia... Tá no teu olho a vontade, né, cara? A emoção, a vontade, mas é aquela coisa, é o receio, porque nós estamos numa cidade bem difícil. Todo mundo tem vontade de se perguntar, tem o pessoal de comunicação, tudo tem vontade de ter um podcast, todo mundo quer ter um local, é gostoso, cara. Além de eu falo que é desestressar, você aprende com a pessoa que você está sendo, quem está entrevistando. É um crescimento diário, só que tem custos. Aí a pessoa fala, será que eu aguento? Né? Aí foi o que eu te falei, que eu falei pra você justamente, começa, cara, você tem todo o perfil pra dar certo. Foi aí que você começou e não parou mais. Até brinco que nem eu me candidatei à eleição, né? Eu fui candidato a vereador. Praticamente toda noite eu tava aqui gravando com você, porque tanto de gente que queria gravar com você, então isso é credibilidade. Você tem credibilidade, então eu sempre acreditei nisso. Só na época da eleição a gente gravou 10 episódios. Foi louco. Do primeiro dia da eleição até o último foram 10 episódios. Só de eleição. Então,
dos 45 dias, pelo menos 10 você perdeu aqui, 10 noites. 10 noites, fora os outros podcasts, né? Não, eu falo, graças a Deus, eu agradeço todo mundo que votou em mim, mas eu sei que eu acabei não indo pra onde eu deveria ir fazer, porque não dava tempo. Ou eu trabalhava, ou eu exercia uma eleição, uma candidatura, uma eleição, né? Ia pra cima. Mas eu tô feliz, cara. Fiquei feliz de tudo que tá acontecendo. É a primeira vez na vida, né? Da maneira que eu fui. Foi muito engraçado. E eu passei, daqui a pouquinho a gente vai falar, eu acho que dessa parte da política, das eleições, eu passei pela urna algumas vezes, eu sei quanto é difícil. Mas vamos terminar primeiro essa parte tua aí. Parabenizo o Zac aí pela votação expressiva, porque você ter 500 votos, gente, não é fácil não. Mas fui acima de 500 votos, graças a Deus. 540. 540 votos e ainda... Sem gastar, né? Isso aí foi tudo do bolso, cara. Na rua e conversando com você. Foi os amigos, pessoas que conhecem. Não foi nem amizade, pessoas que conhecem, que tiveram capacidade de entender os projetos, ver o que a gente poderia ser. E o que é legal é que essa galera que votou, sabe que votou em mim, elas falam, você não pode desistir. Não pode desistir. Então, é sobre isso, né? Nós começamos agora algo sólido que tem tudo pra crescer, só basta a gente fazer bem feito, né? E aí você finalizando começou o podcast, fez podcast, continuou trabalhando no podcast... E na rádio. Na rádio, você tá na rádio e tá com a farmácia. Na farmácia. Na rádio eu dei uma paralisada agora, mas eu pretendo voltar. Pretende voltar. Se o Daniel ainda tiver aberto as portas lá pra mim, o Daniel e a Mariana, eu pretendo voltar sim. Hoje a gente tem tinha lá, antes de paralisar os programas lá na rádio, a gente tinha o quadro de esportes, de Olho no Esporte, com o João Paulo Munhoz. E o Michel Faquete fazia um maior sucesso. E tinha o Conversa Nerd com o Marcel. Também fazia muito sucesso. Então, e fora as entrevistas, né? Sim. Que a gente sempre entrevistamos os pré-candidatos a prefeito de Catanduva. Fizemos uma série de entrevista com os vereadores de Catanduva. Os 13. Cada semana eu recebia um. Começamos com o Patrick, terminamos com o Luiz Pereira. Mas entrevistamos todos eles, um por um. Então agora vamos... Já tô colocando café amargo. E quando eu fiz o podcast, nada melhor pra escolher... Aí a gente decide fazer o podcast, aí vem a questão do nome. O nome. Eu trouxe de volta. Aí eu trouxe de volta, resgatei, porque representou uma etapa da minha vida que começou na comunicação. E não parou mais, que continuou agora. E um novo recomeço agora, com o mesmo nome. Um nome que foi tão marcante, assim, na minha experiência profissional. Sim. Que começou lá do João Virgílio, do Jesus Carlos, e agora estamos aqui com o Zac. O legal do teu podcast é que as pessoas sabem que pelo menos no mínimo 2 vezes por mês tem. Pode ter mais, mas o 2 vezes por mês é algo... Certeza. Então, quer dizer, você já criou um projeto teu que não é fácil criar, você tá de parabéns. Você já criou um nome que não é fácil, já tá criando uma origem de pessoas conhecer o teu projeto, passar um pro outro, já não é fácil. Seguir sua página. Você já tá tendo a própria ideologia do teu programa. O teu programa tem uma ideologia, você já tá criando um sistema único dele, que já tem um próprio nome. Então, você tá de parabéns. Tá de parabéns da maneira que você tá traçando ele. Cresceu, assim, estrondosamente o número de inscritos no YouTube. Você tem que acreditar. Que a gente sabe que o YouTube é sempre uma rede social assim mais difícil, né, da gente conquistar. Sim. A gente sabe que no Face, no Instagram, como é redes sociais, que todo mundo tá todo dia ali, não que não seja difícil, né? Não seja difícil, mas é mais fácil. No YouTube é mais difícil ainda. Então vamos, ó, eu coloquei café agora, eu amarguei ele aqui. Vamos amargar a conversa um pouco. Vamos falar de política, cara. Você sempre foi considerado um cara de direita, de esquerda, já foi de esquerda? Quem foi o Fabinho na política? O que é o Fabinho na política antes e depois? Sempre foi direita? É assim, eu acho que todos nós brasileiros já tivemos uma queda pela esquerda, né? Sempre olhávamos aquele pessoal Lula, Genuíno, Zé Dirceu, naquela época que o PT tava no auge, olhávamos esses caras com maior carinho, maior respeito, né? Falava, poxa vida. Mesmo que eu nunca votei no PT, gente. Nunca votei no PT, nunca votei no Lula, na Dilma, nesse pessoal. Mas a gente sempre acreditou. A gente acreditava que o Lula ia mudar o nosso país. Nós olhávamos aqueles caras todos antes daquela coisa do mensalão,
Petrolão da vida, a gente olhava esses caras com o maior respeito. Sempre gostei muito do PSDB, dos tucanos aí, do Geraldo Alckmin, do Fernando Henrique, que também era outra situação igual essa que eu te falei. A gente olhava esses caras como os caras, poxa vida. Mas de um tempo pra cá, a gente viu que não era bem assim. Na verdade, de um tempo pra cá começou a vir a tecnologia, começou a ter mais uma abertura de conhecimento, mais pessoas falando sobre política, né? Não, novamente, os comunicadores já deixou de ser comunicadores, a gente começou a ter blogueiros, começou a ter ideologistas, pessoas que tinham ideais, a ideologia daquela pessoa ela começava a falar e cada um atacou de uma maneira. Só que no meio de toda essa bagunça, eu acho que explodiu a verdade. Quem são, o que fizeram. Você imagina sem tecnologia o que eles aprontavam antigamente, que a gente não poderia saber descobrir? Era só queimar os papéis e acabou? Quando eu me filiei no Partido Republicanos, eu já tenho um tempo, né? Você foi primeiro pro Republicano ou foi para outro partido? Na verdade, o meu desejo em 2016, antes de 2016, né? Porque a eleição foi em 2016. Mas antes dessa eleição, eu tinha aquele desejo de ser candidato. Em 2016 porque queria sair candidato, era uma coisa que eu tinha comigo já em outras eleições, mas sempre fica com o pé atrás. E também, 2016, há 8 anos atrás, a gente era jovem ainda e não tinha a bagagem, a experiência que nós temos hoje. Daí eu comecei a sentar com várias pessoas de vários partidos diferentes. Na época eu conversei com o Julinho Ramos, conversei com o pessoal na época era o PSB, né? PSB de bola, que saiu o Marchionni, candidato a prefeito, com o Porto, sentei com várias pessoas. E daí na época era o PRB, não era nem Republicanos, era PRB, Partido Republicano Brasileiro. Na época o presidente em Catanduva era o Vieira. Não sei se você lembra do Vieira. Já. Vieira era assessor do Sebastião dos Santos, do deputado Sebastião dos Santos, pastor. E eu gostei desse viés religioso que o partido tinha e me filiei na época. Na época nós fomos candidatos. O partido acabou aí apoiando o Vignoli na época. A gente sabe, né, que as manobras políticas... A gente tinha um candidato na época, eu acho que era o Betinho Cassiari, primeiro era o Roberto Cassiari, não pôde, depois o Betinho Cassiari assumiu o lugar do pai dele, que seria candidato a prefeito. Só que daí chegou na hora, ele acabou pulando fora e nós tivemos que abraçar o Vignoli aí. Foi uma campanha muito difícil, na época o PRB, o Republicanos, ainda tinha aquelas coligações de partido, né? Então, você estava no Republicanos, mas os outros partidos se coligavam com você e aí acabou elegendo na época o Daniel Palmeira dessa coligação. E daí na época eu era o segundo vice-presidente do Republicanos naquela eleição. O Vieira continuou, falou, Fabinho, vem para segundo vice-presidente. Aí o Vieira se afastou, deixou o Paulo Tonello. Paulo Tonello assumiu a presidência e o Paulo Tonello chegou no Fabinho. Um abraço, viu, Paulo Tonello? Professor Paulo Tonello. Gente boa demais, um cara muito inteligente. Faz tempo que eu não vejo ele, mas já conversamos bastante. Ele tá meio afastado da política. Que bom, acho que ele deu paz, acho que ele tá em paz, então. Acho que agora ele tá em paz. Aí o Tonello falou, Fabinho, você vai ser o meu vice-presidente. Aí de segundo vice-presidente eu fui pra vice-presidente. Aí trabalhamos na eleição de 2018 pro Sebastião dos Santos, que era o deputado do Partido Republicanos. Chegamos em 2020. 2020, aí novamente o Republicanos sonhava, o Republicano sempre sonhou em ter um candidato próprio a prefeito de Catanduva. Nunca teve? Nunca teve. Na época... o pessoal tentou, acho que o Roberto Cassiari se mudou de partido. Na época ele saiu pelo Cidadania, acho que foi. Saiu candidato a prefeito, só que pelo Cidadania. Aí o Republicanos flertou com o João César. O João César era o candidato do partido até uma certa etapa, daí veio a época de pandemia.
É igual o João ele veio aqui no programa, no meu podcast, e falou. Bem, na época eu vi a minha academia fechada e não tinha condições de eu ser candidato a prefeito, porque ou eu cuidava da minha sobrevivência ou eu era candidato a prefeito de Catanduva. E aí o João abriu mão de ser candidato também pelo Republicanos. O Republicanos ofereceu a vaga de candidato a prefeito para ele. E daí, na época, ele tava com o PRTB. Ele ia sair candidato pelo Republicanos, aí parece que ele resolveu sair pelo PRTB. Mesmo assim, a gente tava apoiando ele. E aí ele desistiu. Aí a gente se viu numa sinuca. O que a gente faria? O Coronel Rummel era o vice do João César. Eu tava apoiando nessa época o partido lá. Era o vice do João César. E nós tínhamos os outros candidatos, que na época era Ricardo Rebelato, Padre Osvaldo e Bete Saão. Na época, pré-candidatos. Só que daí o que aconteceu? Uma parte do grupo dos candidatos ali que estavam pré-candidatos a vereador queriam o Rummel. Que o Rummel saísse. E o Rummel se propôs a sair candidato a prefeito, viu, na época, João? João não. Daniel, Záquia. Só que a gente via que não era uma coisa de coração, que ele tava indo pro sacrifício mesmo. Que ele tava indo pelo grupo mesmo. Não era uma coisa que tava no coração dele sair candidato a prefeito naquele momento. E uma parte não acreditava que seria possível fazer o Rummel ser um candidato viável nesse pouco tempo que faltava. Estávamos em julho. Em julho, a eleição começa em agosto, né? Sim. Faltava não mês. Se falavam dele, né? Era difícil, assim. Percebi que política é sobre isso também. Você tem que ir fazendo campanha ano a ano para as pessoas ir criando a cabeça que você tem que ir. Daí o que aconteceu? O Paulo Tonello era o presidente do Republicanos na época. Não sei os motivos que o Paulo Tonello teve para renunciar. Aí é ele que poderia falar pra gente, mas eu acho que ele estava meio incomodado ali naquela situação do partido dividido, uma parte querendo ir pro lado do Rummel e uma parte querendo buscar apoiar um outro candidato. Aí ele renunciou à presidência do partido, e aí o pessoal que estava lá na época no partido, filiado ao partido, começou a falar: Fabinho, você tem que assumir essa bronca. O pessoal na época, Patrick, Pastor Alexandre, Tilico, várias pessoas que estavam ali. Você já era o vice, né? Começaram a falar: Fabinho, você precisa assumir o partido nesse momento, que a gente está um mês das eleições, menos de um mês, e tomar as decisões aí. E foi nisso que a gente se reuniu. Eu e o Patrick me reunimos na época, porque era dois nomes assim que eles viam, o pessoal do Republicanos da Regional via com bons olhos. A gente já sempre conversava com o pessoal lá da Regional do Republicanos lá de Rio Preto, o Kleber, o Marquinhos, o Diego, e eles viam a gente com bons olhos. E foi decidido que eu seria o presidente. E foi assim. Eu declarei que ia ser presidente pro pessoal, me declarei como presidente. Na época, o pessoal, tínhamos o caminho do Padre Osvaldo, da Bete, do Rummel e do Ricardo Rebelato. O pessoal de Rio Preto não acreditava que fosse possível uma candidatura do Rummel, pelo pouco tempo e por ele não ser tão conhecido na época como o Padre Osvaldo. Claro que o Coronel Rummel é uma figura conhecida, né? Mas ela tá falando de cidade inteira, bairros e locais. Ele não tinha a proporção do Padre Osvaldo e da Bete e do Ricardo. Então daí coube pra mim e optar por apoiar o Ricardo Rebelato. Na época nós sentamos com o Ricardo, declaramos apoio pro Ricardo e aí concorremos. E eu já tinha me preparado, feito toda a minha preparação para ser candidato a vereador. Aí eu me vi na condição de candidato a vereador, presidente do partido. Porém presidente do partido. Aquela galera tudo pedindo coisa para você. Na época, o partido poderia lançar 20 candidatos.
E nós sabemos que o pessoal não dispõe, a maioria ali não tinha dinheiro para investir numa campanha. E o pessoal cobrava, desde o início da campanha cobrava, Fabinho, vai vir recurso do partido? Fabinho, o Ricardo não vai ajudar a gente? E eu tentava falar com o Ricardo, eu ajoelhava, Ricardo, faz alguma coisa pelo pessoal, Ricardo. E o Ricardo, ele ajudou com os santinhos e ajudou com material, vamos falar, gráfico, né? Que é o necessário, mas não é tudo, porque é muito pesado, né? Tudo restante, né? E na época o partido tinha um candidato, um pré-candidato que depois foi confirmado candidato, que era o Porto, Sidmar Porto. Então todo mundo olhava o Porto e falava, uma vaga do Sidmar Porto, porque ele tinha o cargo de vereador e ele tinha o prefeito, né? O prefeito da época era o Macchione, a Marta. Apoiando ele. Você vê que nem tudo é o que a gente acredita, né, cara? A política em si está mudando com o passar do tempo. Você falou da Marta, a mesma Marta também, que o pessoal acreditava que ia ter bastante, acabou tendo 200 e poucos votos essa última eleição. O povo, ele tá escolhendo o que ele quer. Não adianta mais, o Fabinho que falou, vou votar. Não, eles não estão nem aí. Cada um tá votando o que quer agora. Já percebi isso aí, você percebeu? É verdade. Não tem mais. A internet, né? A internet também facilitou bastante o pessoal. Hoje a referência, eu acho que cada um tem sua própria referência. Eles querem. Com a internet deu tanta liberdade, tanto o lado certo como o lado errado, que não adianta, quem tá apoiando é o X. Não adianta. Vamos pôr o presidente do Brasil apoiar, ou o Bolsonaro apoiar. Eu já percebi que não estou falando que não pode ser positivo, lógico que é, mas não é mais como antigamente. Quem tá apoiando o governador tá apoiando o cara aqui, então vamos todo mundo votar. O povo não tá mais assim. Tá votando para quem ele quer ou para quem tá tomando chopp com ele, sei lá. O mais próximos, né? O mais próximo dele, né? Que é aquela coisa de amizade, né, cara? Mas aí você foi presidente do partido, você acabou não indo para candidato a vereador. Eu fui candidato a vereador, Zac, só que daí... você foi, mas não foi pra cima. Como candidato a vereador e presidente do partido, não tem como conciliar. Mas você achava que como presidente do partido e como vereador seria mais forte falar que você era presidente do partido naquela época? Você falava, eu vou porque eu sou presidente do partido, o pessoal vai me olhar de uma maneira diferente. Você acreditou nisso também? A gente acaba acreditando, né? Isso daí é uma lógica. Aí acaba tendo, assim, alguma preferência, assim, do partido, né? Não? Você tem uma referência. Ou quem que é o cara? O cara é presidente do partido. Então eu vou votar nele. Você acha que você acreditou nesse caminho também? Eu acreditei nesse caminho, mas daí na época a minha votação baixou, gente. Da primeira eleição que eu fui candidato, vamos supor, candidato mesmo, só candidato pra eleição que eu fui candidato presidente, caiu bastante a votação. Mas mesmo partido? Mesmo partido. Então não foi por causa de partido. Não foi por causa de partido. E na época tínhamos 20 candidatos e com a falta de recurso, chegou faltando 15 dias pro dia da eleição. Os 15 últimos dias da campanha, o pessoal tava demolido, gente. Vocês não acreditam que é aquilo. Se vocês perguntarem pro Capitão Luciano, o Capitão Luciano era um dos candidatos do partido, todo mundo falava, poxa vida, já estamos derrotados, gente. Todo mundo apontava o Porto como candidato eleito e o resto ia ficar tudo para trás. Pessoal reclamando que não tinha recurso, que ia desistir. As mulheres do partido, algumas meninas querendo desistir porque não teve apoio. Aí começa isso. Aí você sabe que saindo uma mulher, aí você perde candidatos homens também por causa das cotas, né? As cotas partidárias. Até que o capitão Luciano se levantou nessa reunião que a gente tava, reunião polêmica. E o Godoy publicando, né? Lembra do Arthur Godoy? Sim. Metendo pau. É que ele gostava, né? O Arthur Godoy metendo pau no Fabinho, gente, falando que o Fabinho tinha desviado recurso do partido. E como é fácil falar que tá desviando, né? Você entrou na política, parece que a pessoa já fala, tá desviando, tá roubando, tá pegando bola. Como é fácil falar, né? Um monte de gente apontando o dedo e falando, o Fabinho tá pegando recurso do partido só pra ele. E daí o Capitão Luciano nessa reunião se levantou lá, até por isso que eu tenho bastante consideração pelo Capitão Luciano,
Falou, gente, vocês estão faltando 15 dias para as eleições, gente. 15 dias, poucos dias. Dia da eleição tá aí, vocês estão tudo derrotados já. Estão tudo derrotado. O Porto, o Sidmar Porto pode se eleger, mas ele vai ser o segundo, eu vou ser o primeiro. Ele falava. Ele falou, aí na reunião todo mundo estatalou o olho e falou, poxa vida, esse acredita nele mesmo. E tem que acreditar nas eleições, né, cara? A gente sabe que é difícil. Eu sempre coloquei o pé no chão, sempre soube. Eu sempre falava que eu tinha receio de ter abaixo de 100 votos. Eu queria ser acima, né? Aí o pessoal do partido, não, mas o Zac é forte, o Zac é forte. Mas eu sabia que ser forte é uma coisa, ter tempo pra mostrar que é forte é outra. Porque uma eleição, não adianta o cara ser só forte, ele tem que ter tempo pra mostrar que é forte. Com a gente certeza. viu aí que teve um médico que se candidatou agora e entrou, ele tinha 20, 30, 40 pessoas trabalhando pra ele. Indo pra rua, e pra tudo que é lado, investimento alto, e todo dia, cada hora num bairro, com música. Quer dizer, infelizmente ou felizmente, precisa ter grupo, precisa ter uma equipe, você precisa ter investimento. Porque por mais que você vai sozinho, você precisa ter tempo pra mostrar que você tá lá pra cada um. Porque muita gente quer que você toque a campainha e senta com ele pra conversar. Ah, eu não vou votar nele porque ele nem veio aqui. Ele nem veio aqui. Mas não dá tempo. Sozinho não dá tempo. Entendeu? É uma das grandes frustrações, decepções que eu tive quanto candidato. Claro que a gente é candidato, a gente tem uma experiência muito bacana que você leva pra vida inteira. Você amadurece muito. Você vai na casa das pessoas, conversa, sente a pessoa, igual eu conto pro pessoal. Tinha casa que você ia, a pessoa te oferecia, mesmo que fosse aquele cafezinho gelado, que tá lá desde cedo, mas a pessoa fazia questão de te oferecer aquela bolachinha murcha que tava no vidro lá, no pote de bolacha, faz um mês, te oferecia. O cachorro vinha, te mordia o pé. Mas você tava ali conhecendo a realidade das pessoas, que muitas vezes você não tem esse tempo pra sair da farmácia, pra sair dos estúdios e ir lá conversar com o seu Francisco lá da Vila Soto, lá do Gabriel Hernandes, e sentir a realidade dele. Que foi uma das coisas que eu aprendi muito também, que eu acabei visitando pessoas e locais que acabava a gente realmente não indo por falta de tempo, ou por falta de costume. Porque não adianta, se você não tem um costume de ir naquele bairro, naquele local, você acaba não indo. Mas sabe que uma das coisas que eu percebi que me secou muito o olhar, assim, no sentido de, puxa vida, que tristeza, era o ódio da grande maioria das pessoas referente a candidato político. É verdade. Eu nunca fui candidato, então eu me sentia assim, meio encurralado quando eu entrava nos lugares. E já vem mais um, não vem me encher o saco. Eu odeio político, não me atormenta. Então as pessoas vinham com uma agressão tão forte que realmente é aquela coisa, você tem que estar preparado para isso. É o que as pessoas falam que é um meio coração de barata, coração frio, né? Olhar, sorrir, fingir que nada, não é com ele a coisa, né? Foi o que eu senti também. Você entra na política, eles já te rotulam. Nossa senhora. É tudo sem vergonha, é tudo bandido, é tudo corrupto. Tá recebendo rios de dinheiro do partido. Às vezes eu me pergunto se não é o próprio sistema que cria isso para que a gente desista. Porque todo mundo que anda correto e quer entrar numa política acaba olhando depois, pô, será que eu vou de novo tentar isso? Porque é desgastante. Não é desgastante ir, porque é uma delícia conversar, fazer política, fazer projeto. O que é desgastante é o olhar das pessoas. Porque eu acredito muito em energia, Fabinho. Então, a pessoa olhar pra você com ódio, olhar pra você com desprezo, olhar com você acreditando que você é igual aquele vagabundo que roubou milhões, e você sabe que teu dinheirinho é contadinho, e não adianta que você vai falar, não, você é político, você é igual a eles, né? Então rotularam, e eu acho isso de uma ignorância tão grande, e a gente precisa mudar. O que é ser ignorante? O ignorante para as pessoas é um vocabulário de xingamento, não é ignorante, é falta de conhecimento daquele setor. Então se a gente tiver mais conhecimento do setor político, entender, que nem teve um filme lá, acho que é Um Contra Todos, que eu assisti agora na Netflix, mostra o cara foi preso, tudo, enfim, e como que é a política em Brasília. E aí eu tava do meu lado, ela falou assim, você tá vendo como é difícil? Eu falei assim, então, mas no meio de toda essa porcaria tem sempre gente boa. Se não existisse gente boa, a porcaria já tava tomando conta de tudo. Você imagina só porcaria tomando conta de tudo. Então, se a gente não tomar a frente no pensamento e mudar o conceito, mas isso não deve ser o Fabinho que tem vontade de se candidatar, nem o Zac que tem vontade, mas as pessoas em volta dar energia para eles e falar, vai Fabinho,
Vai, Isaac. E a maioria não faz isso, né? Nós vimos aí nessa eleição que passou, pessoas aí... Tínhamos ótimos candidatos, tinha o Capitão Luciano, tínhamos o Záquia, tínhamos muita gente boa mesmo. A Márcia, que veio aqui no podcast. Muitas pessoas boas que poderiam ter tido muito mais votos e não tiveram. Sim. E uma coisa que eu também percebi, vivi na campanha política, é que todo mundo olha para você e fala, você é candidato, você tá recebendo um monte de dinheiro do partido, né? E eu, gente, as 2 eleições que eu concorri, não recebi nada, só santinho. E outra coisa, o candidato a prefeito que dá o santinho. E a foto dele vem estampada do lado seu. Então, se você tá do lado do candidato a prefeito que a pessoa não gosta, a pessoa já te olha com o olho torto e fala, poxa vida, você tá com esse cara. Sim. Muitas vezes eu vi a pessoa pegar o santinho da minha mão, olhar assim, esse cara é teu prefeito, ó, bolar e jogar fora, rasgar. Porque é isso mesmo, é muitos sentimentos envolvidos, né? Muito acredita que você tá grudado nele, que você é igual a ele, ou você vive nele. Enfim, é a política, né? E o Brasil tá precisando muito e urgente que as pessoas que... Eu acredito assim, ó, quando você não gostar de um prato de comida, você precisa primeiro experimentar. Não tem aquele ditado, eu não gosto de tal comida, mas você comeu? Não, nunca comi. Aí a pessoa acaba comendo, nossa, que gostoso, eu não sabia que é. Então, toda vez eu falo e bato na tecla, se você vai começar uma campanha política, daqui 2 anos, campanha de deputado e campanha presidente, o que eu devo fazer? Vai pesquisar. Já pesquisa pessoas, candidatos, partidos, o que entrou de dinheiro ou não, tem a parte de verba pública, você consegue saber o que o cara recebeu ou não, o que ele está investindo, o que ele não está investindo. Eu sei que a maneira que eu falo é uma ideologia, é uma maneira de dizer que eu sei que não vai acontecer. De 10 pessoas, só 2 que pesquisam. As outras 8 conseguem facilmente criticar sem nem ler, mas elas criticam. É verdade. É impressionante, então, a capacidade que a gente tem de criticar ao invés de estudar, de criticar ao invés de entender, criticar ao invés de aprender. Então essa é ainda a grande dificuldade que faz com que a evolução do Brasil não seja uma evolução verdadeira, e sim uma máscara, como é que diria? Vou dizer, como diz o presidente atual, né? Nós temos que fazer ele fala a narrativa correta. Então nós estamos vivendo de narrativas. Então, enquanto o Brasil viver de narrativas, o povo sofre. E mesmo diante de toda essa situação aí que eu coloquei para você, do pessoal desanimado, nossos candidatos a vereador da época desanimados, a gente conseguiu fazer. A Ivânia, né, que foi uma grata surpresa. E entrou de novo. Por vários momentos a Ivânia chegou para mim e falou, Fabinho, não quero. Eu votei nela na primeira lá, eu votei. Pela maneira dela. Não quero ser candidata, vou desistir. Isso antes de começar a campanha, gente. Não quero, não vou desistir. E daí ela acabou indo. Eu conversei um pouquinho com ela, outro conversou, ela resolveu ser candidata. E aí quando a gente viu no dia da apuração, a grata surpresa, a Ivânia, a mais votada da eleição. Sim. Pra quem falava que não queria. Mas é por causa da maneira que ela trabalha com os animais, né? E trabalha muito, e ela gosta, ela é apaixonada mesmo. Do jeito que eu conheço ela até hoje, ela é apaixonada pelos animais. Precisa de pessoas assim. Precisa com pessoas de cada setor, de cada segmento, né? E foi uma pessoa que não perdeu a origem dela. Não, ela é desse jeito. Você vê a Ivânia até hoje entrando no meio do mato, meio de buraco, sim, dentro de buraco, pra salvar cachorro, pra salvar gato. Porque ela gosta do que ela faz. Ela não, porque depois que ela entrou, eu percebi que muita gente começou a ir pra esse caminho de ajudar animal. Então, até isso ela ajudou, porque as pessoas começaram a lamentar. Por quê? Porque é uma maneira de trazer voto. Percebe que isso aí traz voto. E traz mesmo, porque hoje tem muito mais gente tendo animal do que tendo filho. Se você calcular aí, você vai ver. Tem muita gente que tem um gato e cachorro e não tem filho. Você vê que a gente teve aquela menina que deu entrevista aqui, sim, a protetora. Ela também não acreditava nisso. A Luísa, né? Eu acho que é Luísa. Luísa?
E que foi uma cria praticamente da Ivânia, né? Ela se inspirou no trabalho da Ivânia e foi e se elegeu. Você vê? Porque Laura Luísa. Porque as pessoas vão lá, você ajuda o gatinho, aí você adota o gatinho, a pessoa lembra de você. Você acaba nem lembrando, mas as pessoas lembram de você. O animal, ele sempre foi menosprezado. Hoje ele é muito mais amado e cuidado. Hoje a venda de animal, não, as vendas de produtos animais é muito alta. Cara, eu gasto absurdo com meu cachorro, com meus gatos, tudo, e tenho prazer de comprar coisas boas pra eles. Então, é sobre isso. Hoje o animal tem um conceito. Não, que o ser humano também. Quando a gente fala isso, aí vem aquela pessoa e fala, mas o animal é um ser humano. Para, pelo amor de Deus, não aguento mais. Você tem que cuidar de tudo, mas os animais hoje são bem cuidados. Graças a Deus também. E eu acho que tá na Bíblia, os animais são os olhos de Deus. Isso mesmo. É sobre isso. Quem não tem um cachorrinho, um gatinho que é apaixonado por ele, né? Quer tirar foto, igual o Zac tira foto com adoro o Dude. O Xoxó. O Dude, ele trabalha comigo há 13 anos, velho. Onde eu vou, ele trabalha comigo, tá na agência. Eu trabalho aqui do lado com ele, porque ele gosta de trabalhar comigo, fica do meu lado. É um parceiraço. Então, eu falo, os animais são os olhos de Deus, e eles tiram a energia ruim. Eles têm uma ligação com a energia espiritual muito grande. A gente só precisa sentir. Tem um dia que você chega triste em casa, chega chateado, aí você vê teu cachorro abanando o rabo. Nossa, é alegria. Não tem coisa melhor, né? É isso mesmo. Eu quero agradecer, então, antes de a gente continuar isso aqui, vamos agradecer também novamente nossos patrocinadores, a Mercavejo Brasil, a Merlin Beans, a League Shop Germania, a Vox FM, a Fidelidade Clean, o Regional, o Luciana Magazine, o Empório Badesco, a Air Stores, o Espaço Fibras, a Casa de Carnes Ribeiro, ao Espaço Vita, o João, um abraço pessoal da academia aí, a Revista Estampa e a ITEC Sistema, um abraço pro pessoal do Cedenir. Vamos voltar aqui. Tá gostando do bate-papo ou não? Tô gostando, tá bacana. Você viu que o negócio vai que vai, né, Fabinho? Tá bacana. Fabinho, se você tivesse... Não, você deve ter sonhos. Você tem condições de falar alguns sonhos ainda que você não conquistou, que você vai conquistar, ou que você pretende conquistar, ou você não quer falar? Ó, antes de eu responder essa pergunta, esqueci de falar que a gente elegeu a Ivânia e o Patrick. Foi dois, a Ivânia e o Patrick. Que era o partido do PRTB. PRB, Republicanos. Republicanos. Olha que maravilha. E o presidente era o Fabinho. Era o Fabinho. Só um detalhe, assim, não querendo comparar ou menosprezar o trabalho de ninguém, esse ano o Republicanos elegeu um só, que foi a Ivânia, que com a votação que ela teve, qualquer partido que ela tivesse, ela seria eleita. Sim. Foi um ano muito difícil esse ano de eleição, né? O pessoal falou mesmo que esse ano realmente acabou distribuindo, pulverizou, né? Acabou era a época de pandemia, entrou bastante gente que as pessoas conheceram, tanto é que você vê que os votos, não foi tanta gente que teve pra cima de 1.000 votos. É verdade, foram pouquíssimos que tiveram. O resto é tudo pra baixo. Muito pouco. E depois eu quando peguei o partido Republicanos, na verdade o Paulo pegou o partido e depois a gente encontrou o partido assim com dívidas, muitas dívidas. Na época do Republicano. O diretório de Catanduva. Sim. E ninguém queria pegar o partido por causa dessas coisas que tinham para pagar aí. Nós conseguimos, o Paulo começou, né, deu o pontapé inicial e depois eu consegui pagar tudo certinho, deixar o partido zeradinho, ok, fazer as prestações de contas, tudo certinho. E como é que você faz dívidas assim em partido, para as pessoas entenderem? Compra as coisas, não paga? Às vezes porque um partido é uma empresa, né? Ela funciona como uma empresa, tem seu CNPJ, tem tudo certinho. Tinha algumas guias, algumas coisas, e também todo partido, gente, precisa de um contador e de um advogado, porque todo ano temos que entregar uma prestação de contas. Então, tava com conta com contador atrasado, tinha guias atrasadas para pagar, e o Paulo e depois eu pagamos e entregamos o partido aí pro Matheus Picard, tudo em ordem. Depois o Matheus até fez um ressalvo aí, fez uma observação e falou que as contas foram todas aprovadas, o partido, ele pegou o partido de forma certinha, tudo correto. Ah, que legal. Deixou uma boa história, então. Uma boa história. Isso é bom. Parabéns. Trabalhamos aí para Coronel Helena na eleição de 2022, para deputada, fizemos um trabalho para ela aqui em Catanduva.
Ela não teve tempo de vir aqui, mas mesmo assim ela beirou os 500 votos aqui em Catanduva. Você ainda é do partido ou não? Sou do Partido Republicano ainda. Você não saiu dele. Deu uma desanimada aí, uma frustrada, mas continuei. Acho que não é tempo, né? Sim. A gente tem um governador do estado É aqui. uma coisa que eu gosto do republicano do caso do governador hoje. A gente tem um governador aí que tá fazendo um grande trabalho, Tarcísio. É uma pessoa honesta, capacitada. Então, Fabinho até recebeu uns convites aí, ficou meio assim, mas daí eu falei, eu não vou ser candidato mesmo. Então vamos Você sabe que eu não consigo receber convite de ninguém me convida. Eu não sei se a pessoa tem receio e acaba não me convidando, né? Mas que bom que você teve, que bom que você tá ainda, bom que você deixou as boas histórias, onde você passa, deixa boas histórias, isso é importante pra vida, a gente vai crescendo assim, né? São boas histórias, a tua origem, a tua maneira de ser, as pessoas que te conhecem sabem, que nem o pessoal fala, nossa, o Fabinho tem um coração enorme, uma pessoa muito boa, então é o que você deixa na terra, né? Que você tá plantando. E uma das coisas que eu entrei na política, Záquia, que me motivou a entrar na política é que a gente tem aquela imagem que porque a gente sabe que no dia a dia, nossa correria do dia a dia, às vezes tem contas para pagar, muita coisa para funcionários para pagar, muitas coisas para fazer, as despesas de casa, a gente não consegue ajudar quem a gente quer. E a gente tem a imagem que na política a gente vai poder ajudar mais as pessoas. E eu vi que não, que a gente pode ajudar. Lá na farmácia eu posso ajudar. Aqui no podcast, na rádio, a gente pode ajudar sem precisar da política. Claro que se a política puder ajudar as pessoas de alguma forma, é bom, é válido. Mas ela não necessariamente é algo que a gente precise para poder ajudar, para poder fazer pelas pessoas. E a minha vontade grande era meu sonho, né? Digamos assim, que o meu sonho era poder ajudar mais as pessoas. Não só as pessoas que estão do meu lado, mas as pessoas carentes da nossa cidade que precisam mesmo ter condições de poder ajudar. Não sei como ainda. Mas dá, aos poucos, né? Aos poucos Deus vai te colhendo ali, vai te mostrando aqui. É só se ter vontade, teu cérebro vai te levando até o local. Tem muita gente precisando de ajuda, é sobre isso mesmo. Porque muitas pessoas falam assim, Fabinho, você quer ser candidato na próxima eleição? Entra numa igreja, entra numa instituição, começa a ajudar. Mas eu não acho que isso seja válido, você entrar numa instituição, numa igreja, só para poder se viabilizar como candidato. Aí você me cutuca, você entendeu? Eu tenho que falar sobre isso também. É uma das coisas que eu acredito também. Infelizmente, de 10, 8 instituições são ligadas à política, porque as pessoas entram justamente para fazer política, para se candidatar. Ou para ter força, para entrar no meio da política, para poder envolver. Mas a política é necessária. Com certeza, tem que ter a política. Mas a maioria que entra, já entra com essa cabeça. Instituições filantrópicas, tudo, a maioria você vê que estão sempre ligadas a alguém da política. E aí o povo está sempre por trás. Sempre o segundo plano é o povo. Primeiro é a política, depois é quem que eles vão apoiar. Aí a terceira, se o cara vai entrar ou não como candidato. Aí a quarta é o povo. Lá pra trás, se tiver quinto também, o último lugar é o pensamento, é o povo. Infelizmente, não adianta falar que não, e eu provo pra cada um que vier falar pra mim que não. E acho que é sobre isso a vida, a gente precisa ligar o lado humano com a verdade, que você fala e pensa a mesma coisa que eu penso. A gente ajuda por trás, a gente faz as coisas sem se aparecer, tem locais que a gente ajuda, tem locais que a gente faz doações, tem locais que a gente conversa, mas no final eu mesmo acabei até não indo pedir voto, acredita? Não fui, porque é tão de verdade que eu não conseguiria chegar lá e pedir, porque eu não queria estragar isso. Eu não quero estragar a verdade. Enquanto eu tiver com esse pensamento também, ele me bloqueia. Porque não, você tem que ir lá, é onde você ajuda, então, mas eu ajudo de verdade mesmo. Eu não tô querendo reconhecimento. Coração. Eu não tô querendo reconhecimento disso. Se quiser votar, eles têm que votar. Aí eles mesmo olham pra mim e falam, não, eu vou votar no Záquia, porque o Záquia tá ajudando. Agora, de eu chegar no local e falar assim, vamos votar em mim, eu não me considero um ser humano de verdade fazendo isso. Então, eu acho que é isso aí para todos. Ajudem os locais, mas se você um dia pensar em ser político ou se candidatar, deixe essas pessoas livres para votar para quem quiser. E essa é a tua verdadeira caridade.
Porque é muito fácil você ficar ajudando, para que daqui a pouco, daqui 4 anos, você chegar lá e falar, gente, ó, tem que apoiar ele, vamos votar nele. Deixa as pessoas livres para votar. Isso é caridade. A pessoa vai votar porque ela quer. Eu sei que é difícil. Eu sei que eu sei que eu tô falando é uma ideologia muito idiota. Muita gente vai olhar, vai rir, falar, seu tonto, então você nunca vai ganhar. Será que eu tô perdendo fazendo isso? É sobre isso, porque eu tô fazendo de verdade. Concordo plenamente. E o importante, uma coisa que eu aconselhei bastante, um rapaz que entrou na política aí, a gente tinha bastante amizade, até faz um tempo que eu não converso com ele. Eu falei, ó, você vai entrar na política, mas não perca a sua essência. Essa essência de ficar na rua, ficar com as pessoas. Não sei. Eu acho que acabou perdendo. Ele sabe melhor do que eu. Se o que eu falei deu certo. As pessoas esquecem que acaba. São 4 anos. E as pessoas, quando você entra lá, você é a verdadeira vitrine. Ó, 50% das pessoas te criticam, 25 pessoas criam histórias sobre você, e as outras 25 só ficam esperando você fazer coisa boa para poder elogiar, mas você tem que fazer algo bom. Então a grande maioria tá lá para arrebentar você, meu amigo, porque você é vitrine, você é vidraça, eles vão te quebrar. E se você ficar lá achando que você é o cara, eu sempre falo, para mim, vereador é uma das classes mais baixas da política. Ele tá lá fazendo uma história, então ali ele precisa fazer uma história bonita pro povo. É uma instituição focada pro povo. O povo precisa de uma ajuda, o vereador está lá para lutar por ele. Então, se você esquece do povo, se você esquece das ações, se você esquece das instituições, não adianta que 4 anos você fala assim, vota em mim. Ah, mas agora o deputado vai me apoiar, o vereador vai me apoiar, o candidato a prefeito vai me apoiar, não, o candidato a governador vai me apoiar. Não vai, velho. O povo não vota, não vai votar. Então é sobre isso, faça 4 anos valer como se fosse um dia. Todo dia você tem que ter a mesma energia com aquela energia que você pediu voto. É uma energia louca, né, cara? Sabe as palavras do filósofo? Filósofo holandês, Libanês. Né? Com árabe, né? Uma mistura com italiano também. E mineiro. Em primeiro lugar, eu acredito que a gente deve honrar a história dos nossos pais, né? Sim. Nossos pais... Não, pais, avô, avó, vai indo tudo, gerações. Assim como a sua família, né, que deixou uma história, um legado aí. O meu pai também deixou até hoje uma história bonita aqui na cidade. Ao lado da minha mãe, a dona Leonilda, o seu Luiz. Deixaram um legado, uma história bonita aí, a farmácia. Tantas pessoas que ele ajudou nessa trajetória. E até teve o Maisena deu entrevista aqui, o Maisena falou... Seu Luiz, pra mim, foi igual um pai. Então, é igual você falou, é sobre isso, né? Sobre ajudar as pessoas. Pra isso que a gente tá aqui. Sim. Nesse mundo, nessa vida. Porque vai morrer, meu amigo. Você vai morrer, você vai entrar num caixão, você não vai mais estar aqui nessa terra. Só quem ama de verdade vai lembrar de você. E só boas histórias vão falar de você, como vão falar histórias ruins. Você não vai levar tua conta corrente, você não vai levar teu dinheiro, você não vai levar teu sucesso, você não vai levar teu poder para lugar nenhum. Então, todo dia, se você lembrar que você vai morrer, que você vai deixar nessa terra um fruto das tuas histórias, uma esperança de crescimento, eu acho que é sobre isso. Ou você deixa história de destruição ou história de evolução. Mas dinheiro você vai deixar para os outros queimarem. Se você deixar 1 milhão, você vai deixar 1 milhão para os outros queimarem. Você não vai usar no céu nem no inferno. Então eu acho que é sobre isso. Se a gente entrar nesse conceito entre o céu e a terra, perceber que a gente tem pouco tempo de vida, eu acho que teria pouca gente fazendo cagada. Essa é a palavra na terra. E no meio desse caminho também eu tive a honra e o privilégio, a sorte de ter uma esposa, né? Uma esposa, Viviane, que eu conheci através aí das redes sociais, do Facebook, depois a gente se conheceu pessoalmente, uma mulher guerreira que até pedreira já foi. Fez de tudo. E criou, e tem 4 filhos, é isso, 3 filhos, quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos, e o Fabinho abraçou a causa de tudo. Abracei toda a galerinha. E eu percebo no carinho que você tem por todos, né? O carinho, o amor, o respeito. É o homem que você se transformou, cara. Você se transformou num homem que quando uma mulher realmente olha pra você e fala, pô, ele é um homem de verdade.
né? A pessoa, ela abraça uma família, ela abraça os filhos delas, como fosse teus filhos, a maneira que você cuida, o carinho que você tem, o respeito que você tem por eles, o respeito que você tem pela tua esposa, os seus sonhos sendo realizados. Eu acho que a vida é sobre isso, Fabinho, e a tua energia, o teu coração, a tua maneira de dizer as tuas verdades, ser sincero nos dias de hoje é uma coisa que acho que é uma das maiores riquezas. Ser honesto é uma das maiores riquezas do mundo. Ser de verdade, eu acho que é a maior riqueza do mundo. Então, a gente pode chorar, a gente pode ficar triste, mas a gente não vai entrar numa depressão profunda e a gente não vai se matar, porque a gente é de verdade. A gente se conhece, a gente sabe que é sim, que é não. A gente não vai se forçar a fazer algo que não é de verdade. Se fizer, sabe que dentro do nosso coração vai machucar. Você não é capaz de fazer o mal para uma pessoa do lado e virar as costas e achar que você vai sentir isso. Então é sobre isso. Eu li em algum local, preciso lembrar, que fala que literalmente tem muitos demônios na Terra já. E estão aqui na Terra, porque eles fazem o mal e eles não reconhecem o mal que faz. Então essas pessoas são os demônios na Terra. Então, infelizmente, são pessoas de uma alma tão baixa, tão podre, que ela é capaz de fazer o mal para a pessoa, fingir que não está fazendo, ou ela é capaz de sacanear um local, um órgão público, uma instituição, roubar, sacanear e achar que está fazendo bem. São demônios. Aí você fala, poxa vida, não é que é verdade? Então a gente não pode se espelhar nessas pessoas e falar que ninguém presta. A gente não pode espelhar nessas pessoas e achar que o mundo não tem volta. Nós temos que espelhar em pessoas como você, com pessoas que têm coração, pessoas que têm alma. É sobre isso a vida. E é sobre isso o Café com Zac, é sobre isso o podcast que me dá esperança de olhar para você, olhar para muita gente e falar, puxa vida, que bom que existem pessoas boas. Então eu agradeço a tua presença aqui, eu agradeço as tuas palavras, eu agradeço a tua história, eu agradeço você estar aqui, agradeço você ter montado o podcast no Mercavejo Brasil, agradeço a tua amizade, o teu respeito, agradeço aprender com você, agradeço estar aqui gravando contigo, aprendendo histórias com você, e continue assim, cara, que você continue sendo essa pessoa. É igual você fala, é sobre isso, né? A gente, um vai aprendendo com o outro, um vai ajudando o outro, e a vida segue. Eu acho que, igual você fala, é sobre isso, né? Que a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar, porque a gente não vive nessa vida sem o próximo. Por mais que você fale, quero viver sozinho na minha vida, mas uma hora você vai precisar de alguém. A partir do momento que você sai de casa, você precisa de alguém para abastecer o teu carro, você precisa de alguém para te dar o pão, levar o pão lá, pegar o pão na padaria e te entregar, cortar a carne lá para você, precisa de alguém para mexer na rua da tua casa, para deixar a rua asfaltada, para a escola que você vai levar os seus filhos. Então aí a gente sonha não com uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor para mim, para meus enteados, que são meus filhos, né? Mas para os filhos de todo mundo. É sobre isso mesmo. A vida é... Se a gente pensar dessa maneira, a gente deixa de ser egoísta e não adianta nada ir para a igreja se você não fizer isso. Porque não adianta. O que é a igreja? É você buscar um coletivo, né? Você pede para Deus ajudar a todos. Jesus, ajude a minha vida. Não, ajude a todos, né? Que é paz do mundo. Então não adianta você buscar uma igreja para isso se você não fizer ação real. É mascarar a sua verdadeira mentira. E eu acredito que também um sonho, acho que de todo mundo que mexe com comunicação, tirando essa parte de ajudar o próximo, essa parte de olhar para as pessoas com carinho, acho que o sonho de todo mundo que mexe com podcast, com comunicação, é ter a plaquinha do YouTube, né? A plaquinha dos 100 mil. Nossa, um dia chega lá, cara. Tem que ir devagar e vai chegando lá. Eu acho que o sonho de todo mundo é ter uma plaquinha de 100 mil inscritos, ter um pessoal que te segue, que te acompanha. É igual você falou, não só para você se sentir o máximo, mas para você aprender com esse pessoal. Então você acabou de falar que o teu sonho é esse. É isso? Com certeza. E se tocasse agora, você tem uma ficha telefônica, aquela antiga lá, que você é da minha época do Orelhão. O Orelhão tá lá. O Fabinho tá com 10, 12 anos de idade. Ele tá lá perto do Orelhão. Aí o Fabinho agora, hoje, ligou pro passado dele, com 12 anos. Atende o Fabinho com 12 anos de idade. Você tem 50 segundos agora para falar para ele. O que você falaria? Olha, apesar das coisas que você vai viver, do que as pessoas vão falar de você, continua firme, continua acreditando, continua sendo um bom menino, amando seus pais, honrando sua família.
E segue firme, que um dia você vai falar num podcast para centenas, dezenas de pessoas, para uma cidade toda. Muito bem, cara. A vida é sobre isso, cara. Eu falo muito sobre isso porque eu acho que eu aprendi com a minha esposa a falar isso. O que ela fala é sobre isso aí. Mas ela é psicóloga, mas a vida é realmente sobre isso. Quando todo mês a gente que é empresário, a gente sente as dores, né? Todo mês a gente às vezes tem vontade de desistir de algumas coisas. Aí a gente olha a grama do vizinho e vê que a grama do vizinho tá bonita, arada, tudo, mas por dentro tá podre. Por que eu quero dizer isso? Porque se você é um cara de verdade, se você é um cara que não faz sacanagem, você não tá roubando ninguém, você não tá sacaneando ninguém, e teu dinheirinho tá dando certo pra você pagar as tuas contas, mesmo se não estiver pagando as contas, mas você consegue fazer com que todo mês você tá se acertando, mas você é um cara honesto, você é um cara decente, você é um cara que não faz mal pra ninguém, cara, você é um cara rico. Nós confundimos, porque nós confundimos a riqueza, porque veio o ser humano, que eu vou falar uma coisa, eu quero que vocês entendam, principalmente aqueles que mexem com dinheiro, eu falo que o dinheiro é o demônio nessa terra. Se a gente não souber domar o demônio e falar, meu amigo, isso aqui eu vou usar para minha família, isso aqui eu vou ajudar as pessoas, isso aqui eu vou fazer isso, você vai ficar um cara acumulativo, você só vai acumular riquezas, e aí eu falo para você, de 10 pessoas que acumulam riqueza, 9 praticamente não tem mais sonhos. Porque o que é sonhar? Sonhar é você buscar algo que você deseja tanto e aquele algo é difícil de conquistar e a hora que você conquista você tem um prazer. Agora você tem acúmulos de tudo, você tem acúmulos de gordura, você tem acúmulos de dinheiro, você tem tudo que é acúmulo, tudo que é exagero, ou perde a graça ou faz mal. Não adianta. Verdade. Não adianta. Você não come picanha todos os dias, você não come o mesmo cachorro quente todos os dias. Uma hora você vai encher o saco. Então a vida, gente, precisa ter as dores, a vida precisa ter alegria, a vida precisa ter as tristezas, a vida precisa ter dificuldades, tem que ter uma facilidade também, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa sentir todas. A vida é o que é o coração. Põe o papai do coração, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Se ele ficar reto, ele morre. Então é sobre isso. Eu falo isso porque é sobre isso, Fabinho. Muito obrigado pela tua participação. Essa é uma plaquinha do Café com Zaque que você vai levar para sua casa, para onde você desejar. Eu gostaria muito aqui, que você... pessoal, ó. Café com Zaque eu participei. É sobre isso. Um dia eu vou ter uma plaquinha dessa, ó, falando, Uai. Ó. Você vai participar do podcast Gente Amiga. Gente Amiga. Mas, ô Fabinho, você tá indo bem demais, cara. Parabéns. Uma honra, viu, Zaque? Uma honra ter dado a minha primeira entrevista no podcast e foi pro Zaque, gente. Apesar de todo mundo ter falado que ia me chamar, mas o Zaque foi que chamou primeiro. Não, mas agora chama, agora chama. Porque o Fabinho tem bastante história pra dizer aí, bastante história pra contar. Eu já queria ter te chamado você faz tempo, mas tava chegando o momento, mas aí chegou. Eu falei, vambora, você aceitou, fico muito feliz essa entrevista aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Pela pessoa que você é, pela pessoa que a gente fez, a amizade que a gente criou e por você acreditar na Mercavejo também, por você ter o teu programa aqui nos estúdios da Mercavejo. Muito obrigado, cara. Eu agradeço aí ao Zaque pelo convite e espero que essa entrevista tenha sido aí um aprendizado, deixado algum aprendizado aí pro pessoal. Se alguém aprendeu, levou alguma mensagem boa da entrevista, já valeu e valeu muito pra mim e aposto que pro Zaque também. Mando um abraço pra todo mundo da minha família, meu pai, seu Luiz, minha mãe Leonilda, minha irmã Fabiana, que eu não citei aqui, mas que é uma mulher batalhadora, uma mulher lutadora, farmacêutica, administradora, o meu cunhado Alessandro, o meu sobrinho Miguel, meu avô, seu Avelino, baiano é arretado, viu? 93 anos. Os baianos são arretados. 93 anos, você olha pra ele e você fala, não, eu tenho 70, 60. Todo mundo da minha família, um forte abraço pra minha esposa Viviane, pros meus enteados que estão no lugar dos meus filhos aí, né? São meus filhos de coração. A Luana, a Mariana, o Samuel e a Maria Heloísa. Forte abraço, viu, gente? Obrigado a todos. E terça-feira, fiquem ligadinhos aí, terça-feira, no nosso podcast, o Gente Amiga. Cada 15 dias, pelo menos, cada 2 semanas, tem uma entrevista interessante aí. E principalmente com pessoas de coração aberto, pessoas humildes, pessoas de coração aberto, que têm grandes histórias para contar. E eu
Fica aqui, ó, a lembrança da participação aqui, ó. Café com Záquia. Muito obrigado. O café não foi tão amargo assim. Você viu? Falei pra você se acalmar, não é do problema, né? Obrigado, Záquia. Obrigado a todos que nos acompanharam. É isso aí, gente. Ó, então, a entrevista do Fabinho vai estar no cafécomzaquia.com. Você pode falar aí lá, tem várias outras entrevistas. Se quer patrocinar o programa, entre em contato com a gente. Nosso muito obrigado e deixa aí, ó, um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pra você que não dorme. Fiquem com Deus, siga nossa página, curta e compartilhe com seus amigos. Valeu! O meu sonho é justamente sobre isso. É deixar uma história de décadas e décadas sendo lembradas como exemplo.